palavra do Senhor, ela fala conosco a cada dia, a cada momento que nós a lemos. E nós queremos desse texto extrair para nós algo que possa suprir as nossas necessidades espirituais. Glória a Deus. Nós vemos, meus amados, nesse texto sagrado, nós queremos estar observando o versículo de número 33. Vamos repetir a leitura do versículo que diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nesse texto sagrado, nós queremos pensar com os irmãos sobre pelo menos 3 conselhos de Jesus para a sua igreja. Glória a Deus. 3 conselhos importantes que o Senhor Jesus ministra à igreja. Estando ele palmilhando a terra naqueles dias, ele falava aos seus discípulos sobre estas necessidades. Quais são esses 3 conselhos? Primeiro conselho, Jesus disse: olhai. Segundo, Jesus disse: vigiai. E em terceiro, o Mestre nos aconselha a orar, a ter uma vida de oração, e ele nos diz: porque não sabeis quando chegará o tempo. Então é importante, meus amados, como igreja do Senhor Jesus, como povo de Deus que somos, estar atentos à sua palavra, estarmos atentos àquilo que Deus quer falar aos nossos corações. O escritor começa narrando aqui as palavras de Jesus, no verso 1, dizendo que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas o importante aqui não é propriamente saber o dia da vinda de Cristo. O importante para a igreja não é saber se ele virá daqui a pouco, daqui a 5 minutos, 1 hora, se ele virá amanhã ou o próximo mês. Não importa o tempo da sua vinda. O importante que nós observamos aqui na palavra é que nós estejamos preparados, aptos, prontos para dizer: ora vem, Senhor Jesus. Aqui está o mais importante de tudo isso. Não é saber qual será o momento da sua vinda. Quando Jesus estava palmilhando a terra, caminhando para Jerusalém, a Bíblia diz que ele passava por todas as cidades e aldeias, pregando e ensinando, enquanto ele caminhava para Jerusalém. E um homem dentre a multidão, em alta voz, se posicionou e perguntou a Jesus: Senhor, são poucos que se salvam? Jesus não disse que seria poucos ou que seria muitos, mas Jesus deixou um conselho para aquele homem e para os que com ele estavam. Qual foi o conselho? Porfiai por entrar pela porta estreita. Então, irmãos, o importante de tudo isso que nós vemos aqui nesse texto sagrado é que nós precisamos estar atentos, preparados,
porque no momento, no abrir e piscar de olhos, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós precisamos estar preparados para subir com Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, esses 3 conselhos de Jesus. Primeiro conselho, ele disse: olhai. Nós precisamos, irmãos, estar atentos e estar olhando à nossa volta, estar observando o que acontece ao nosso redor, para que nós não venhamos infligir a palavra ou nos envolvermos em coisas que não convém, que venha prejudicar a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, e que sejamos impedidos de subir no arrebatamento da igreja. Precisamos estar preparados. Então, a primeira observação de Jesus aqui no verso 35 é que nós precisamos olhar em todas as direções, olhar em todos os lados, à nossa direita, à nossa esquerda, olhar à nossa frente, à nossa retaguarda. Precisamos ser observadores. Um vigilante noturno, um guarda noturno, que ele está no seu posto de trabalho, ele não pode dormir. A função do vigilante noturno, do guarda noturno, é estar acordado, é estar olhando, é procurar ver em todas as direções se alguma coisa estranha está acontecendo, se o seu posto de trabalho não pode estar sendo comprometido por alguma circunstância. Então, um guarda noturno, ele não pode dormir, porque a função dele é colocar em segurança aquilo que lhe foi confiado. Então, o vigilante, ele precisa estar olhando, ele precisa ver. O olhar de um guarda noturno precisa estar fixado nos pontos em que possa, porventura, alguém penetrar ali para roubar aquilo que pertence ao seu dono, ao seu patrão. E o Senhor Jesus está nos dizendo: olha, vocês precisam olhar. Quando o guarda noturno está atento, observando em todas as suas direções, ele está oferecendo segurança para o patrão ou a empresa que ele contratou. Então o guarda, ele não pode dormir, ele deve estar olhando, ele precisa estar vendo, ele precisa estar atento ao que está acontecendo à sua volta. Porque se ele é o vigilante e ele dorme, o ladrão terá facilidade para invadir a propriedade, o seu local de trabalho, e subverter dali alguma coisa que pertence a alguém que ele contratou. Falando no sentido físico da nossa vida secular. Agora, quando o Senhor Jesus aplica aqui esta palavra, ele está trazendo para o espiritual, e nós precisamos estar olhando, estar atento, vendo aquilo que pode nos prejudicar e até tirar, roubar a nossa comunhão com Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse, e está escrito na sua palavra, glória a Deus, que nós precisamos estar atentos. Que Jesus disse:
eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então estejamos atentos, estejamos olhando para que possamos ver. Glória a Deus. O vigilante noturno, ele precisa estar atento a tudo, olhando de um ângulo que ele possa ver todas as coisas, para que ele possa perceber se alguma presença estranha está penetrando na sua área de cobertura. Conhecemos um vigilante noturno ali na cidade de Mineiros, que alguns anos atrás, ele fora contratado para cuidar de uma empresa. E alguém notificou o patrão: olha, já passei por aqui várias vezes, e o seu vigilante está pegado no sono. E um dia o patrão foi visitar a sua empresa à noite. Quando ele chegou, o vigilante estava sentado em uma cadeira e estava dormindo. Ele tirou a arma, pegou a arma do vigilante, saiu, levou e guardou no seu carro. No outro dia, quando chegou de manhã, o homem estava apavorado, sem saber o que aconteceu com a sua arma. E ele inventou uma desculpa, uma mentira, dizendo: olha, alguém entrou aqui, me rendeu e levou a arma. Mas o patrão sabia que era mentira, porque ele estava de posse daquela arma. Ele disse: olha, você não está falando a verdade. Foi no carro, pegou a arma, trouxe, falou: aqui está a arma. Eu cheguei aqui, você estava dormindo, por sinal um profundo sono, que eu consegui tirar a arma que estava na sua cintura e levei. Então o vigilante, irmãos, ele não estava atento à responsabilidade confiada. E nós estamos na obra de Deus. O Senhor Jesus nos chamou para a sua obra, o Senhor Jesus nos chamou para a salvação, e Ele deixou a nós recomendações. Como você está? Você está olhando para todos os lados? Você tem observado se todas as coisas que está acontecendo à sua roda são coisas boas, são coisas que glorificam a Deus, são coisas que edificam o cristão? Como está a sua vida com Deus? Jesus diz: olha, vocês precisam olhar. Jesus diz: olhai. Vamos estar olhando. Nós ministramos aqui, falando da carta aos Hebreus, que nós devemos estar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E muitas pessoas, irmãos, eles tiram o seu olhar de Jesus, eles tiram o seu olhar da cruz, deixam de olhar para a palavra, deixam de olhar para as coisas que são de cima, deixam de olhar para as coisas que vêm de Deus, para fixar os seus olhos, o seu olhar em coisas que são terrenas e passageiras. Mas nós que temos a promessa de Jesus, nós que temos a promessa que breve, muito breve, vamos subir ao encontro do Senhor para estar com Ele na eternidade, vamos estar olhando para cima, vamos estar olhando para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que diz o hino? Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhar para Jesus.
olhar para Cristo. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós somos abençoados. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos agraciados com as bênçãos que vêm dos céus. Quando nós olhamos, aleluia, quando nós estamos atentos, nós somos participantes das bênçãos espirituais. Então, meus amados, o primeiro conselho de Jesus aqui nesse versículo é: olhai. Eu convido a você a olhar em volta, veja se tudo está bem. Olhai para as suas amizades, olhai e veja quem são os seus amigos, olhai para ver quem é que está te influenciando, olhai para que você possa ver em quem você está se exemplando. Glória a Deus. Olhai e veja quem você está tentando imitar. A Bíblia diz que nós devemos olhar para os nossos guias, para os nossos mestres, e ainda diz assim a palavra: a fé dos tais imitais. Glória a Deus. Vamos olhar para as coisas boas, vamos olhar para ver as coisas negativas e deixá-las de lado, e dizemos: isto não serve para mim, isto não serve para a minha casa, isto não serve para a minha família. O que serve para a igreja? Aquilo que está na palavra, aquilo que está registrado nas Escrituras. O que serve para a igreja? Aquilo que vem do alto. Glória ao nome do Senhor. Segundo o conselho de Jesus está aqui no verso de número 33. Jesus disse: vigiai. Precisamos, meus amados, ser vigilantes. Glória a Deus. Vigiar é observar com atenção, é olhar com cuidado. Vigiar é estar atento. E às vezes nós passamos desapercebidos. Alguém passa desapercebidos, não está atento, não está vigiando, e acaba caindo no laço de Satanás. Mas se nós estivermos vigiando, se nós estivermos atentos, nós vamos rompendo em fé, vencendo as batalhas da vida, e nós um dia estaremos eternamente na presença do Senhor. Vigiai. E a palavra de Deus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. É o segundo conselho de Jesus. Vigiai. Na vida cristã, essa ideia implica estar acordado, estar alerta o tempo todo. Glória a Deus. Alguma coisa acontecendo à nossa volta, vamos prestar atenção, vamos ser vigilantes, vamos estar atento e dizer: será que eu posso fazer? Você está vigiando? Será que eu posso caminhar com essa pessoa? Até onde eu posso ir? Até onde eu devo estar com ela? Eu sou servo, serva do Deus Altíssimo, e a palavra me manda ser vigilante. Até onde eu devo ir? Então, vigiar é estar atento, é observar com cuidado, é observar com atenção
Glória a Deus, porque nós temos um adversário que não dorme. Não dorme. A palavra de Deus nos diz nas cartas do apóstolo Pedro, que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Está aí, ao derredor do crente, buscando uma oportunidade. Se nós estivermos vigiando, nós estaremos sendo guardados. Mas se nós cochilarmos, vacilarmos, ele encontra uma brecha e ele nos traga. Então digo a todos os irmãos, sejamos vigilantes, estejamos revestidos das armas espirituais. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo de número 6, fala-nos ali das armaduras de Deus, as quais todo cristão precisa. Glória a Deus. Vamos observar esse texto sagrado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios 6, capítulo 10 a seguir, nos fala aqui com segurança da necessidade que nós temos de nos revestir, nos fortalecer na presença de Deus. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diz o que mais? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja bem, Paulo nos chama aqui a estar revestido das armaduras. No demais, irmãos meus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós dissemos aqui que ele anda ao nosso derredor, buscando uma oportunidade. Então precisamos estar atentos, vigilantes, para não sermos surpreendidos, atingidos pelo dardo inflamado do maligno. Por isso que Paulo diz aqui que nós precisamos nos revestir dessas armas. A igreja está na terra, mas ela não é da terra. A igreja é do céu. A igreja está caminhando para o céu. A igreja está caminhando para cima. Nós estamos andando para cima. Aleluia. A palavra diz que nós não temos aqui uma cidade permanente, mas nós buscamos a futura, e ela não é aqui. Precisamos ser vigilantes, para que não percamos as nossas oportunidades. Então Paulo diz, verso 12, que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados. A nossa luta é contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso que nós precisamos de armas que são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo escreve aos Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais,
mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quem tem essas armas, glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor. Vamos estar revestidos dessas armas que está à nossa disposição aqui na palavra do Senhor, para que nós possamos manter uma vida de vigilância e possamos chegar no porto desejado. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. É o desejo do nosso coração, estar preparados para encontrar com Jesus, estar prontos para sermos arrebatados com Jesus. Quem tem desejo de ser arrebatado, adore o nome do Senhor. Glória andas. Aí Paulo nos traz o conselho, meus amados, versículo de número 13, ele disse: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Mas se não vigiarmos, nós cedemos à tentação. Se não observarmos o segundo conselho de Jesus aqui, nós vamos ceder ao pecado. Mas se nós estivermos cumprindo com esse conselho de Jesus, vigiai, nós estaremos firmados, embasados na palavra de Deus, e nós vamos vencer para a glória de Jesus. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Como está o teu dia? Como você tem passado? Como tem sido o teu mês? Como tem sido este ano para você? Talvez você possa dizer: meu mês, meu dia, meu ano até agora tem sido de luta, tem sido de dificuldades. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós servimos a um Deus que nos abençoa no monte, quando tudo está bem. Nós servimos a um Deus que, quando estamos no monte, Ele nos faz prosperar. Mas o mesmo Deus que servimos é o Deus que nos abençoa quando estamos no vale, quando estamos na prova, quando estamos enfrentando as adversidades da vida. Nós podemos ouvir a voz do Senhor dizendo: não temas, eu estou contigo. Glória ao nome de Jesus. O nosso Deus é o Deus dos montes, mas Ele é também o Deus dos vales. Aleluia. Alá se anda. Glória. Vai recebendo de Deus a tua vitória. Receba a providência de Deus na tua vida. Oh, aleluia. Glória ao nome de Jesus. De posse das armaduras de Deus, Paulo disse: para que possais resistir o dia mau, depois de fazer tudo, ficar firmes. Verso 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Aí ele diz:
tomando sobretudo o escudo da fé. Vem a seta, use a fé. O escudo é uma arma defensiva. Nos tempos antigos era feito de ouro, de bronze, e os mais pobres e mais fracos usavam de outros materiais. Mas todos eles tinham um escudo, uma arma defensiva. E nós precisamos desse escudo. Paulo aconselha-nos, tomando sobretudo o escudo da fé. Para quê? Qual será o efeito desse escudo chamado fé? Sabe quando alguém te acusa, te persegue, fala mal de você? Use o escudo da fé. Não deixa te atingir, não. Aleluia, glória a Deus. Você pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Quem atentará em acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Use a tua fé como escudo. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vem a seta, vem o levante de Satanás, vem a opressão do maligno, mas você está vigiando, estamos vigilantes. As setas são lançadas, mas estamos revestidos com as armas espirituais, de posse do escudo da fé. Usamos o escudo, aleluia, e estamos sendo protegidos. Aleluia. Aí cumpre o Salmo 91 na nossa vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai descansar nos braços de Deus. Os dados do maligno serão aniquilados. Eles não poderão nos atingir, porque nós estamos guardados debaixo da potente mão do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A sobrinha da irmã Lúcia lá em São Paulo, jovem, tinha ido para um ensaio, acho que da banda, em Osasco. E ela passava por uma parte da rua que estava sem iluminação, parte escura. E quando ela voltava do ensaio sozinha à noite, dois elementos se aproximou dela, tentando prejudicá-la. E Deus deu a ela a orientação. E ela disse: olha, quando eu era deste mundo, fazia tudo isso. Agora eu não sou mais desse mundo. Os camaradas se assustaram e fugiram. Eu estou vendo uma assombração. É alguém que é uma alma penada, como diz o povo? Não, foi a providência de Deus. Foi as palavras que Deus deu a ela, oferecendo segurança, oferecendo proteção. Olha, eu não sou mais desse mundo. É Deus que orienta. O importante é que Deus guardou, que Deus livrou, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é a palavra que está nos orientando, dizendo que nós precisamos olhar, nós precisamos vigiar. Segundo o conselho de Jesus aqui, é a vigilância.
Veja bem, olhai, vigiai e orai. A vigilância é o veículo que nos livrará da tentação e nos conduzirá em oração aos braços de Jesus. Vigilância. Até um provérbio que diz que a igreja que ora e não vigia corre o risco de perder a guerra orando. Mas temos que ser vigilantes. Lembra lá dos 300, quando Gideão apregou: olha, vocês vão às águas, vão beber água. E Deus falou para Josué: olha, observa aquele que com a mão lança água na boca. E eles chegaram para beber, e ó, trazendo a água e olhando. Vigilância, isso é vigilância, isso é estar atento, porque o inimigo poderia estar ali. Então nós precisamos, amados, estar vigilantes. A vigilância é o veículo que vai nos livrar da tentação e vai nos conduzir aos braços de Cristo. Quem deseja, aleluia, desejamos estar com o Senhor, desejamos estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Se o cristão não vigiar, cairá em tentações e não conseguirá resistir ao pecado. O que foi, irmão? Parece que você está assim. Ah, irmão, eu não vigiei e eu acabei caindo em dificuldade. Eu não vigiei e eu embaracei na minha trajetória espiritual. É sempre assim. Alguém cai, quando interrogado, ele diz: olha, eu fui negligente, faltou-me vigilância e me aconteceu. Então precisamos vigiar. Jesus diz: vigiai para que não entreis em tentação. Glória a Deus. Colossenses 4, versículo de número 2. Diz assim: olha, perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Sejamos prudentes, sejamos vigilantes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em terceiro, Jesus disse: orai. Orai porque não sabeis quando chegará o tempo. É o terceiro conselho de Jesus aqui nesse versículo. Olhai, vigiai e orai. Glória a Deus. Nós já ouvimos dizer que a oração é a corda que move o coração de Deus. Mas essa tarefa de oração está ficando tão difícil nos últimos dias. Existe uma escassez de oração. Quando nós marcamos algumas reuniões de outro porte, para outras finalidades, às vezes até se apresenta muitas pessoas, mas quando se fala da oração, às vezes é um pouco mais difícil. O grupo que se prontifica a orar é um pouco menor, mas uma coisa é certa: precisamos estar orando. Quando nós oramos, o Senhor se agrada de nós. Quando o Senhor se agrada de nós, a Bíblia diz que Ele se inclina para nós e Ele nos dá vitória, porque é através da oração é que nós mantemos uma vida de comunhão com Deus. Melhor forma de nós mantermos uma vida de comunhão com Deus é quando nós estamos orando, na oração, intimidade com Deus, falando com Deus, choramos na presença de Deus, derramamos as nossas lágrimas ali. Às vezes até pensamos que não está tendo nenhuma solução, mas está. Deus está olhando,
Deus está atento às nossas orações, e com certeza a bênção de Deus, ela virá na nossa vida. Quer cultivar uma vida de comunhão com Deus? Ore. Não consegue orar 1 hora? Ore 10 minutos. Ore 15, ore 20 minutos. Ore 1 hora, ore 2. Para mantermos a nossa vida de comunhão com Deus, nós precisamos de uma vida de oração. Tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então precisamos orar. É conselho de Jesus, conselho do Mestre. Jesus foi exemplo para nós de oração. A Bíblia diz que ele levantava bem cedo, de madrugada, para orar. Quando nós olhamos, discorremos as páginas do Novo Testamento, nós vemos que o Senhor Jesus, ele tinha uma vida de oração. Ele orava nas praças, orava no templo. Encontramos Jesus orando lá no jardim do Getsêmani, e a sua última oração no jardim foi um momento de grande angústia, de grande dor. Trouxe os seus discípulos para orar com ele. Disse: ficai aqui, orai comigo. E Jesus foi à distância de um tiro de pedra, e ali orava intensamente ao Pai. O peso dos pecados dos homens estava sobre ele. Ele ia enfrentar a cruz, e ele sabia disto. E ele orava e dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. A angústia era grande, mas ele dizia: todavia não seja como eu quero, mas faça segundo a tua vontade. Voltou para os discípulos, estavam dormindo. Orou segunda vez, voltou para os seus discípulos, estava dormindo. Mas ele orou. Ele tinha uma vida de oração, e ele nos traz este conselho aqui: orai. Precisamos orar, porque nós não sabemos quando chegará o tempo. Paulo, escrevendo a sua carta, 1 Tessalonicenses 5,17, ele disse: orai sem cessar. Paulo disse, escrevendo a Timóteo: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. É o terceiro conselho de Jesus, a oração. Precisamos orar. Glória a Deus. Salmo 55:17 diz assim: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então ore. Ore pela manhã, ore ao meio-dia, ore à tarde, e Deus lá nos céus estará te ouvindo. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 18, Jesus conta uma parábola sobre o dever da oração. Lá diz: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desfalecer. Aí Jesus conta uma parábola de uma certa viúva, dizendo que naquela cidade tinha uma viúva, e esta viúva tinha um problema para ser resolvido. Ela tinha uma causa, e ela procurava o juiz daquela cidade. O juiz era iníquo, não era temente a Deus, e ela sempre procurava, e a porta estava fechada. Aquele injusto juiz não quis resolver o seu problema,
mas ela insistia, ela foi perseverante. A palavra de Deus diz que todos os dias ela estava à porta daquele homem dizendo: Senhor juiz, resolva a minha causa, o meu problema. E ele não resolvia. Mas um dia ele se importunou, ficou chateado. E ele dizia consigo mesmo: olha, na verdade, eu não temo a Deus, eu não respeito os homens, mas todavia, como esta mulher me importuna, eu vou resolver o seu problema. E ela foi, e ele resolveu a sua causa, sanou o seu problema. Jesus encerra a parábola dizendo: se o injusto juiz resolveu o problema daquela mulher, ele diz assim: porventura o Senhor dos céus não atentará para as suas necessidades? Glória a Deus. Então vale a pena estar na presença de Deus. Vale a pena, meus amados irmãos, observar esses conselhos de Jesus. Olhai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós poderíamos falar aqui a respeito, trazendo aos irmãos muitos exemplos de oração, de pessoas que oraram, mas o tempo não nos permite. Mas uma coisa é certa: se nós tivermos uma vida de oração, barreiras cairão por terra, problemas serão resolvidos, crentes serão abençoados. Aleluia, porque nós servimos a um Deus que tudo pode, servimos a um Deus que tudo faz, que opera na vida do homem e da mulher que serve a Ele. Então eu convido aos amados, vamos estar olhando, vamos olhar direitinho, vamos estar vigiando, vamos manter uma vida de oração, para que tenhamos comunhão com Deus. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe os amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus continue falando aos corações. Receba a tua vitória, meus amados, em nome de Jesus. Deus abençoe, Pastor César.